Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Ouvido Mágico. Antes de começar a história, quero pedir para você, que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal e deixe o like. E compartilha também com aquelas pessoas que você acha que podem gostar desse tipo de conteúdo. Então, boa história! A Cruz da Matriz, de Raul Pompeia. A Igreja Matriz está distante uns 50 passos do povoado. É um edifício pobre de arquitetura, mas rico dessas arborizações, cor de limo, que a humanidade pinta pelas paredes velhas, como que para suavizar o colorido deslumbrante de uma caiação primitiva. Tem por campanário uma espécie de sótão. Esse sótão sobressai no vértice do ângulo de duas cornijas oblíquas, que sobem a unir-se aos pés de uma cruz de ferro, escalavrado por uma oxidação antiga. À janela anterior dessa torre está suspensa uma sineta, que atira badaladas alegres aos ecos do sertão quando soa a hora da missa. Galga 3 pedras amontoadas como degraus, quem pretende ter ingresso no santuário. Vê-se, então, em uma nave modestíssima, que os esforços dos fiéis conseguiram assoalhar sofrivelmente. O altar-mor levanta-se fronteiro à entrada, em nada destoa do aspecto geral da matriz. A cada lado desse altar existe uma portinha. A da direita dá para um terreiro. A do lado oposto comunica com a sacristia. Triste sacristia que é, calçada de ladrilhos desnivelados, tem por mobília 2 bancos, a que o tempo tirou quase todo o verniz, e um armário, sobre o qual se vê uma imagem poeirenta da Virgem e 2 castiçais azinhavrados, de cujas bordas pendem longas estalactites de cera amarela. A sacristia tem uma janela e uma porta que se abrem para um terreno plantado de girassóis. Entre a janela e a porta está um dos bancos de que falei. É aqui que o velho vigário passava as suas manhãs e tardes de tranquila meditação, inspirada menos pelos segredos da ciência que pelos mistérios da fé. Nesse lugar era visto, os olhos no chão e o pensamento no céu, deixando cair dos joelhos as mãos abandonadas, ou mergulhando os dedos por meio das franjas argentinas, que alguns dissabores e alguma idade lhe haviam feito brotar da fronte. Ao lado do pároco aparecia às vezes o sacristão. Brício chamava-se ele. Era um rapazola travesso. Os seus 13 anos nutriam nele uma pronunciada disposição para a brejeirada, que, conquanto inofensiva, desgostava bastante o bom do vigário. Diziam uns que o sacristão era afilhado do respeitável sacerdote, outros, porém, os maldizentes, em maior número certamente e, porventura, menos longe do verdadeiro, afirmavam que os afixos do qualificativo eram mero disfarce de um velho pecadinho do vigário. Milhado ou não, o certo é que Brício era paternalmente amado pelo padre. Este, não obstante o seu amor, via-se frequentemente forçado a apertar-lhe a orelha, quando o pequeno, por qualquer forma, fazia conhecer a decidida preferência que dava a um alçapão sobre a campainha. De fato, o menino gostava mais de espreitar no mato qualquer volátil do que responder ao Dominus vobiscum no altar. Era mais passarinheiro do que sacristão. Isso causava certo desgosto ao pároco e o fazia murmurar: "O brejeiro é levado." Estes termos traduziam a irritação do sacerdote, pequena trovoada que, descarregando-se às vezes pelas orelhas do brejeiro, se desfazia logo no mais bonançoso esquecimento. Às vezes que as travessuras de Brício ficavam impunes, devia-as ele a um refúgio que possuía, inacessível às punições, pelo menos às do vigário. O refúgio era a torre, ou antes, o sótão da matriz. Com efeito, o padre não era muito idoso, mas sofria de um reumatismo que não consentia que ele, na torre, ouvisse de mais perto o repicar do bronze. Uma vez, pois, no campanário, tinha Brício as orelhas livres dos dedos do vigário. Pela manhã, quando aparecia o padre na sacristia, se o sacristão era detido, passava este os mais desagradáveis instantes da sua existência. Além da missa, que ele ajudava com alguma paciência, outros tormentos lhe eram marcados. Ora, eram 2 pombinhos que chegavam a ligar-se perante Deus. Ora, um pequeno candidato a um lugar na arca da salvação.
e Brício era forçado a postar-se estupidamente ao lado dos pombinhos e ao lado do candidato. O sacristão vingava-se, resmungava contra matrimônios e batismos que tanto lhe roubavam a caça de passarinhos. Se lhe metiam nas mãos alguma vela, partia-a em pedaços que só o pavio não deixava cair. Estas vinganças eram as brejeiradas com que o vigário menos simpatizava. Eis porque, depois de qualquer ato religioso, uma cabecinha esperta mostrava-se nas janelas do campanário. Lá estava o sacristão, esperando que o padre esquecesse o seu delito. E pouco esperava. À tarde, já feitas as pazes com o vigário, Brício o deixava no banco da sacristia. Trocava então o ambiente de flores em decomposição, que tresandavam as melancolias da matriz, pelo ar puro dos descampados, tão cheio desse perfume indefinível das últimas como das primeiras horas do dia. Ia para o campo armar esparrelas aos pássaros, ou rachar taquaras e fazer gaiolas para os íncolas miúdos das selvas. Uma vez, era ao descair de um belo dia. As cambiantes roxos negras dos crepúsculos vinham ganhando o anilado celeste. As tintas de ouro do ocaso expiravam afogadas em róseos vapores. Nessa hora, alguns campônios contentes seguiam pela estrada, iam da povoação para a matriz. Havia entre eles 2 mulheres, uma das quais carregava risonha uma criança nos braços. A criança ia batizar-se. O préstito caminhava. De repente parou. Uma exclamação de raiva partira do meio dos silvados que margeavam o caminho. Os campônios olharam em redor, talvez assustados. O menino lhes apareceu então, mergulhado até a cintura em montes de mato rasteiro. Ora, dizia ele irado, espantaram o meu passarinho. Os rústicos, que sem o saber haviam afugentado uma avezinha, no momento em que se ia deixar prender pela armadilha do pequeno caçador, riram-se da exclamação e seguiram para a igreja. Entretanto, o menino aproximou-se da sua armadilha. Estava intacta, porém o passarinho, prestes a cair, voara embora. Franziu o senho e pôs-se a olhar alternadamente para o seu alçapão, vazio, e para o grupo de camponeses, que seguia para a matriz. Ah, uma boa pedrada! Murmurou ele com os dentes cerrados. Mas não, disse depois de refletir. Vão batizar o filhote, não é assim? Muito bem, ficarão sem sacristão. Brício, pois o caçador não era outro, tinha formado o seu plano. Na ocasião em que o batizado chegava à igreja, o sacristão entrava no povoado. Encaminhou-se este para a casa onde moravam ele e o vigário. Não quis entrar. Assentou-se na soleira da porta e aí ficara alguns minutos, quando um seu amiguinho chegou correndo e gritou-lhe: Brício, fuja! O senhor vigário está lá em casa e pergunta por você e provavelmente virá aqui. Vai esconder-se. Ele está furioso. Diz que você o deixou sem sacristão. Brício soltou uma gargalhada franca e ruidosa. Ah, disse ele, não tiveram sacristão? Nada mais justo. O amiguinho do sacristão arregalou os supercílios com um ar pasmado. Não me entende, não é? Eu te explico. Um passarinho, antes de recolher-se ao ninho, pousou no meu alçapão, lá no caminho. Estava a cair quando uns tratantes apareceram, levando um pequeno para batizar-se. Espantaram-me o passarinho e riram-se de mim. Agora eu rio-me deles. Espantado o passarinho, espantaram o sacristão. Bem feito, não acha? Bem feito, bem feito. Mas o mal é que os tais do batizado brigaram com o senhor vigário por faltar o sacristão e juraram que se haviam de mudar da freguesia para não voltar a uma igreja tão... Oh, que logro! Sim, mas o senhor vigário está seriamente zangado por isso. Com você. E fuja, Brício. Aí vem gente. Brício sumia-se por um lado, quando por outro mostrou-se o padre, voltando uma esquina. Ao ver o amigo do sacristão, o sacerdote dirigiu-se a ele. Você viu o Brício? Não, senhor, respondeu o menino, e se afastou do padre, que ficou mordendo o beiço ante a mentira do pequeno. Este é outro, disse ele a meia voz. Pensa que eu não ouvi-lhes a conversa. Tinha já Brício chegado à igreja e se acomodara na torre. Dentro em pouco avistou, caminho da matriz, o vigário.
Vinha devagar por causa da sua moléstia. Brício teve então umas das suas lembranças, e com elas havia várias vezes apaziguado o sacerdote. Bom, disse consigo, ele me há de avistar. Se me mandar descer, eu direi que apanhei um reumatismo que não me deixa andar quase. É uma ótima razão. É a mesma que ele tem para não subir. O reumatismo que não o deixa subir, por que não me impedirá de descer? Mais tarde descerei sem receio. No princípio de uma cólera, qualquer coisa que devera fazer rir, irrita mais ainda. No fim, sucede o contrário, extingue-a de todo. Parece que o sacristão sabia disto, que cuidou em preparar-se no campanário, saltou pela janela da frente, curvando-se para não esbarrar na sineta, e passava para cavalgar no ângulo das cornijas do frontispício da matriz, onde seria facilmente visto, apesar da noite que entrava. Então, debaixo da estrada, se fez ouvir um grito de terror. Era o vigário. Sucedera uma coisa horrível. O pobre sacristão escorregara para fora e, fiando-se demasiado na segurança da cruz de ferro, agarrara-se a ele. O ferro oxidado vergou, inclinando-se para a frente e depois abaixando-se. Brício, com as mãos pregadas na cruz, com uma energia desesperada, pedia socorro, suspenso no ar. A cruz se ia entortando lentamente. Se Brício fosse pesado, o seu suplício não duraria tanto. O ferro começou a rachar-se. O menino, aterrado, via como avançava a morte e ouvia os gritos do pároco abaixo dele. O mísero vigário estava fora de si. Tinha querido subir ao campanário. Não pudera. Colocara-se então por baixo de Brício e, com os braços abertos, esperava neles recebê-lo. Brício! Brício! Gritava, e o ferro da cruz, primeiro devagar, depois rápido, partiu-se. Daí a pouco estava no adro da matriz um pequeno cadáver. A cabecinha, descansada nas lajes da escada, pendia um pouco para trás, com os cabelos a nadar em sangue. O corpo estendia-se inerte sobre a terra, uma das mãos encostada aos olhos, a outra segurando-se a uma cruz de ferro. Era o sacristão Brício. A porta da igreja estava aberta. A noite enchera de trevas o santuário. Apenas no fundo luzia o clarão baço da lampada, com essa expressão sepulcral e triste que se descobre no olhar do moribundo. E este clarão, flutuando naqueles negrumes, deixava ver no meio da nave uma sombra negra. Dir-se-ia um espectro, mas o espectro falou. Malfadada criança. E depois, com entonação soturna, eu pecara, meu Deus, e tu me puniste. Estas vozes perderam-se pelos recantos do templo, e a luz da lampada tremulou como em soluços.